Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. O curso aborda procedimento licitatório, pregão e novos modelos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de contratação, formalização, gestão e fiscalização dos contratos administrativos. As aulas são com o professor Daniel Barral. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Barral e hoje nós damos continuidade ao nosso curso de licitações e contratos administrativos. Nas nossas duas primeiras aulas, falamos do processo administrativo de contratação pública, explicamos as modalidades, os tipos de licitação e os regimes de execução contratual e falamos um pouco na nossa segunda aula sobre o procedimento especificamente. Então falamos da parte de habilitação, falamos também das modalidades extravagantes da legislação, o pregão previsto na Lei 10.520 e o regime diferenciado de contratação, aquela inovação que comentamos a respeito dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo. Terminamos o nosso último encontro falando da habilitação jurídica, o primeiro elemento de habilitação que é avaliada nos procedimentos licitatórios. Agora, nesse nosso terceiro encontro, damos continuidade à nossa conversa falando do restante da habilitação, encerramos o procedimento licitatório explicando um pouco como funciona o processo de julgamento das propostas apresentadas e iniciamos o tema específico do nosso encontro que trata das dispensas e inexigibilidades de licitação. Eu queria recapitular um tema que estávamos conversando no nosso último encontro, na parte final, que eu comentei com vocês que é possível utilizar o sistema de registro de preços no RDC para obras de engenharia. E eu comentei que isso era uma novidade, porque no sistema de registro de preços tradicional isso não é possível. Eu acho que vale a pena a gente recapitular aquela informação para explicar um pouco o que é o sistema de registro de preços. O SRP é um instrumento auxiliar ao procedimento licitatório para aquelas contratações seriadas, aquelas contratações frequentes da administração, em que o gestor público ele não consegue precisar exatamente quando ele vai necessitar daquele bem ou serviço. De modo que o sistema de registro de preços cadastra propostas apresentadas pelos licitantes e deixa à disposição da administração durante um determinado tempo, até um ano, aquela proposta para que quando haja necessidade, aquele bem ou aquele serviço seja contratado. Considerando essa característica, o Tribunal de Contas da União sempre entendeu que não é possível utilizar o SRP para obras. Isso porque obras são objetos mais detalhados, mais específicos e que, portanto, não se amoldariam à característica do sistema de registro de preços. Ocorre que o legislador entendeu por bem autorizar expressamente a utilização do sistema de registro de preços na Lei 12.462, de modo que, diante da autorização expressa da legislação, seu uso é permitido, mas o Tribunal de Contas da União tem sempre feito o alerta de que a sua utilização deve ser muito bem pensada pelo gestor para compatibilizar o objeto com a sistemática, que é, como eu disse, voltada para aquelas contratações frequentes da administração. Pontuada essa questão, nós podemos avançar no tema específico em que estávamos conversando. Eu falei com vocês sobre habilitação jurídica e mencionei que um ponto de atualização da legislação foi a superveniência da Lei 11.101, a Lei de Falências das Empresas, que atualizou a legislação, então nós temos que fazer uma interpretação combinada da Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666 de 93, com a nova legislação de falências, a Lei 11.101, a entender que aquela expressão concordata que consta lá na Lei 8.666, ela deve ser interpretada à luz da nova legislação, que deu uma ressignificância ao Instituto da Concordata, então não temos mais concordata, hoje nós temos a recuperação judicial, e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende que empresas em recuperação judicial podem participar dos certames licitatórios. Então, aquela vedação da antiga empresa em concordata de participar dos procedimentos licitatórios, ela não mais vige, e se a empresa estiver em recuperação judicial, segundo o mais recente entendimento do STJ, é possível a sua participação. Pois bem, recapitulamos o que estávamos conversando, agora eu avanço para a gente falar da habilitação técnica um pouco. A habilitação técnica, prevista lá no artigo 30 da Lei 8.666,
Recapitulando, o rol habilitatório consta lá no artigo 27 ao 32. Nós temos a habilitação jurídica, a habilitação técnica, a habilitação econômico-financeira, a habilitação fiscal e trabalhista e a comprovação de não empregar mão de obra infantil que está prevista na Constituição e tem um rebatimento na Lei Geral de Licitações. Na parte de habilitação técnica, o que eu queria que você tivesse presente é que aqui, principalmente nos objetos mais complicados, mais complexos de contratação, como as obras de engenharia, por exemplo, a habilitação técnica ela tem a primazia do cuidado na elaboração do edital. Aqui queremos saber se aquela empresa que pretendemos contratar, ela tem a habilitação, tem a capacidade de bem executar o que pretende a administração. Então, o que se pede no artigo 30 da Lei 8.666? Registro ou inscrição na entidade profissional competente, isso se a atividade ou a profissão for de registro obrigatório. É muito comum vermos, tanto em decisões judiciais, como nos casos concretos submetidos ao Tribunal de Contas da União, ou mesmo avaliados internamente pela administração, algumas entidades profissionais exigirem o registro de determinadas atividades. Contudo, se não houver, se a profissão não for de regulamentação obrigatória, como a dos advogados, a dos médicos, esse registro ele não deve ser exigido. De modo que aqui o artigo 30, inciso 1, deve ser compatibilizado, interpretado em conjunto com a vedação de exigências não impostas pela legislação. Esse é um ponto importante quando estamos falando da habilitação. A habilitação, como vimos no nosso primeiro encontro, lá no artigo 37 e 21, ele deve ser o mínimo essencial para garantir a boa execução do contrato e, além disso, ela não pode extrapolar o que dispõe a legislação. Nós não podemos inovar em matéria de habilitação, porque, de modo contrário, estaríamos impondo uma restrição indevida, uma restrição não autorizada pelo legislador. O outro documento que é imposto pelo artigo 30 é a comprovação de aptidão, a qualificação técnica profissional e operacional. E aqui vale a pena destrincharmos um pouco esses dois conceitos. A qualificação técnica profissional é aquela associada à habilitação do responsável técnico indicado pela empresa para, se lograr êxito naquele certame, ser o responsável técnico pela execução. Então, é o profissional especificamente considerado. A qualificação técnica operacional, por sua vez, ela se refere à capacidade da empresa, como um ente jurídico, de ter já executado objetos semelhantes ao pretendido pela administração e ter demonstrado a capacidade de organizar os fatores de produção de modo adequado. Até 2013, eu já comentei esse acórdão aqui, mas vale a pena repisar, o acórdão 1214/2013, plenário do Tribunal de Contas da União, extinguiu, e foi bastante inovador em determinados aspectos relativos à contratação pública, ele extinguiu uma antiga diferenciação que o Tribunal de Contas da União fazia em relação a essas duas modalidades de habilitação. O tribunal entendia, e aí vale a pena recuperarmos aqui, que o artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1, vedava a exigência de atestados mínimos para o técnico profissional. Então, segundo o entendimento do Tribunal de Contas da União até 2013, somente a capacidade técnica operacional poderia ser exigida atestados mínimos associados ao objeto pretendido. E o que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que a administração pretende contratar um hospital e esse hospital tem como elemento essencial da sua contratação, identificada pelo setor técnico da administração, a construção do fundo, da fundição desse prédio, da base. Se esse elemento construtivo tiver, por exemplo, 1.000 metros quadrados no objeto pretendido da administração, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União dizia que o atestado técnico operacional somente poderia exigir um quantitativo equivalente a 50% desse montante, de modo que o atestado técnico operacional deveria se restringir a uma demonstração de expertise anterior de até 500 metros quadrados, que seria 50% do objeto pretendido. Então, até 2013, você poderia exigir um atestado de até 50% para a capacidade técnica operacional, mas sem nenhuma alusão a quantitativo
em relação à capacidade técnica profissional. Então, para o responsável técnico, nós somente poderíamos exigir um atestado de construção de uma base ou um piso da mesma capacidade construtiva. Contudo, em 2013, ele fez uma virada na sua jurisprudência e agora igualou os dois conceitos. Então, o que eu quero que você registre de informação é que, a partir de então, a partir do Acórdão 1214, os editais eles podem impor quantitativos mínimos nos atestados, tanto para a capacidade técnica operacional, como para a capacidade técnica profissional, que estejam associados, relacionados com o objeto pretendido. Isso, de certa forma, facilita o trabalho tanto das comissões na avaliação documental, como também dos próprios licitantes, porque iguala as duas exigências, iguala os dois conceitos. Quando estamos falando de atestado, nós estamos falando daqueles documentos que são emitidos por entidades públicas ou privadas que demonstram a capacidade daquele determinado licitante de já ter executado, num passado próximo, um objeto semelhante. Como disse, a semelhança ela deve ser investigada pela comissão de licitação exclusivamente em relação ao essencial do pretendido pela administração. Nós não podemos impor, e essa informação é importante, nós não podemos impor atestados relativos a elementos acessórios não essenciais ao objeto pretendido. Então, um cuidado prévio que deve ser tomado tanto pelo gestor, e isso deve ser também sindicado pelos licitantes no momento da sua participação, é saber se no procedimento administrativo, na fase interna, o gestor ele tomou cuidado de indicar quais são as parcelas mais essenciais daquele contrato. Essa é uma providência importante de instrução processual e, como vimos no nosso primeiro encontro, o artigo 4º da Lei 8.666 nos confere, tanto como licitantes como cidadãos, o direito subjetivo a regular andamento do processo administrativo. De modo que, se não houver uma instrução adequada do processo, nós somos titulares de direito para exigir, reclamar a correção de todos os atos. Então, a administração ela precisa tomar esse cuidado na identificação da parcela essencial da contratação e, no momento em que for especificar a habilitação técnica, nós não podemos, de regra, impor quantitativos mínimos de atestados ou quantitativos máximos. E o que quer dizer isso? Quantitativos mínimos se refere a exigências que haviam em editais anteriores que exigiam comprovações sucessivas, recorrentes do licitante ao executar o mesmo objeto. E o TCU sempre, na sua jurisprudência também reiterada, rechaçou essa exigência dizendo, olha, se ele demonstrou no seu passado a capacidade de executar, de bem executar um objeto semelhante ao pretendido pela administração, nós não devemos repetir a essa exigência de modo reiterado. Isso restringe indevidamente a competição. Também, no que se refere à soma de atestados, e aí eu recapitulo aquele exemplo que eu utilizei. Se na construção daquele hospital pretendido pela administração, o atestado é de até 500 metros quadrados, ou de no mínimo 500 metros quadrados, que é 50% do objeto pretendido, da parcela essencial do objeto pretendido, eu devo, em regra, exigir os atestados, mas aceitar a somatória de atestados. Então, se não houver nenhum objetivo técnico a impedir essa somatória de atestados, eu devo autorizar o licitante a somar atestados de capacidade técnicas menores do que o imposto pela licitação, mas que, se somados, alcancem o mínimo necessário pelo certame. Então, no caso, exemplo nosso, 500 metros, eu posso aceitar 5 atestados de 100 metros, por exemplo, que somados atendem o imposto pela legislação e pelo edital. Eu também não devo, e aí também extraído da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e aí aqui eu me refiro aos informativos 16, os informativos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, informativos 16, 107, 116 e 140. O que esses julgados se referem? Salvo uma expressa indicação técnica, nós não podemos impor que a comprovação da capacidade técnica prévia do licitante seja associada, atrelada à mesma natureza do objeto pretendido pela administração. Então, de novo, o meu exemplo para facilitar a compreensão de vocês. Se na construção do meu hospital, o que é importante é a fundação,
E se essa fundação não tem nenhum elemento construtivo singular, específico para o objeto pretendido, que é o hospital, eu não devo impor que a comprovação anterior seja no mesmo objeto, ou seja, também de hospital. Ele pode construir uma fundação semelhante que seja voltada para uma escola, que seja voltada para um prédio administrativo da administração. Se, contudo, houver um fundamento técnico a impor essa restrição, aí, depois de devidamente fundamentado na fase de planejamento, na fase interna de licitação, eu posso inserir no meu edital. Então, o que nós podemos concluir de tudo que eu comentei aqui? Na maior parte das vezes, essas restrições, elas podem ser impostas diante do caso concreto se houver uma fundada razão técnica apontada no processo administrativo, na instrução interna do processo administrativo. E essa é uma informação que eu deixo para vocês e para que isso sirva de concatenação com o que eu falei no nosso primeiro encontro, que se refere à importância da boa instrução do processo administrativo de contratação. De um modo geral, nós temos aqui uma restrição que se refere e eu falei isso no nosso início aqui de conversa sobre as habilitações, eu falei da impossibilidade de impor a comprovação de atestados não previstos em legislação. E o que ocorre? O gestor sempre tentando conferir maior qualidade à sua contratação pública, em determinados editais anteriores, em experiências passadas anteriores, ele começou a exigir dos licitantes a comprovação de atendimento de determinados selos de qualidade. Sejam aqueles selos que atestem a capacidade dele no processo produtivo, os conhecidos selos ISO 9001, 14001, que se referem ao processo produtivo dele e a coerência interna e a capacidade de manter uma coesão do processo produtivo de uma maneira repetida, reiterada, ou então do próprio produto. Em determinados certames, a administração chegou a exigir o selo de pureza ABIC, por exemplo. E o Tribunal de Contas da União, com razão e escorado em entendimentos também do Judiciário, refutou essa demonstração, essa exigência de apresentação de selos ou atestados não previstos no rol habilitatório, que eu comentei com vocês lá do artigo 27 ao 32. Isso, de novo, resgatando aquele entendimento de que eu não posso impor restrições não previstas em legislação. Então, e aí eu vou deixar aqui alguns informativos para caso vocês queiram consultar. O selo 9001 foi refutado nos informativos número 1, o primeiro informativo da seção de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e o 60, por exemplo. O selo de pureza ABIC que eu comentei, nos informativos 26 e 08. Então, além desses, nós temos diversos outros exemplos, mas que, diante da necessidade de avançarmos no nosso conteúdo, eu deixo para a pesquisa de vocês. Mas, se esses selos não podem ser impostos porque não tem previsão legal, quais poderiam? E também a consulta à jurisprudência do Tribunal de Contas da União nos ilumina nesse ponto. São passíveis de exigência por parte do poder público aqueles selos que têm imposição obrigatória pela legislação e que são emitidos pelo Inmetro. E por que eu frisei a certificação obrigatória, compulsória? Porque existem certificações expedidas pelo Inmetro que são de adesão facultativa pelos produtores ou pelos prestadores de serviço. Eu dou o exemplo do selo de eficiência energética para veículos automotores. Ele tem, atualmente, no cenário atual, uma adesão facultativa por produtor e por modelo de veículo e que gradativamente tenderá à sua utilização compulsória, mas até que isso não ocorra, a sua exigência na licitação ela não é permitida, somente aqueles de exigência obrigatória. Professor, dá um exemplo de certificação do Inmetro que é de observância obrigatória. O selo Procel de eficiência energética de lâmpadas e reatores. Então, nessas situações, caso a administração esteja comprando esse determinado bem, esse selo de eficiência energética ele pode ser imposto como requisito de aceitação da proposta. Está lá no Acórdão 1752 de 2011, plenário do Tribunal de Contas da União.
Falado então da habilitação técnica, que eu comentei para vocês que é o foco da contratação hoje de objetos complexos, nós vamos falar da habilitação econômico-financeira. Nesse ponto, a administração quer saber se aquela empresa que pretende fornecer o serviço ou entregar o bem para a administração, ela tem capacidade de honrar com os compromissos assumidos, ela não vai quebrar durante a execução do contrato. E nós sabemos que isso é uma preocupação importante quando falamos, por exemplo, da prestação de serviços terceirizados para os órgãos e entes da administração pública. Isso porque são contratos de longo prazo, até 60 meses, como veremos na nossa aula sobre contratos administrativos, e que durante a execução desse contrato, ela precisa de grande capacidade de pagamento, de movimentação de recursos, para honrar com seus compromissos com a folha de salários dos terceirizados. Então, nesse tipo de contratação, é importante que a gente identifique a saúde financeira da empresa que pretende fornecer para a administração. Nesse ponto, o que nos diz a legislação? O artigo 31 da Lei 8.666 diz que nós podemos exigir a demonstração financeira ou o balanço patrimonial do último exercício social quando exigível, ou seja, quando pela legislação, seja pelo Código Civil, ou seja pela Lei 6.404, a Lei de Sociedades Anônimas, indicar que aquele balanço ele já está de apresentação compulsória pelo disposto em lei. Então, geralmente, e aí tem uma discrepância sobre uma regulamentação da Receita Federal, em abril ou maio nós já teremos esse prazo de exigência, ou até o último dia de abril, ou então até o último dia de maio. Tem um gap de 30 dias, a depender do entendimento que se siga. O Tribunal de Contas da União já teve entendimento de que a exigência da demonstração contábil era até o último dia de abril e depois reviu seu entendimento para acompanhar a regulamentação da Receita nesse ponto, quando fala da escrituração eletrônica da documentação. Também nós podemos exigir as garantias. Eu comentei com vocês no nosso segundo encontro, salvo engano, falei aqui sobre a garantia da apresentação de proposta. Foi no nosso segundo encontro, sim. Sabe por quê? Porque eu estava falando do pregão e eu comentei com vocês que a garantia de proposta é vedada no pregão, porque nós temos ali uma relação de boa-fé, de confiança e aproximação entre o licitante e o poder público. E aí eu diferenciei para vocês a garantia de proposta da garantia de contrato. A garantia de proposta, então, só recapitulando, é aquela que o licitante apresenta simplesmente para participar do certame, para dizer que aquela sua proposta é firme e que, caso ele vença aquele certame, ele irá celebrar aquele contrato da administração sob pena de perder aquela garantia. É uma garantia limitada a 1% do valor do objeto contratado para a garantia de proposta, e nós temos a outra modalidade, que é a garantia de contratação, limitada até 5% do valor do contrato ou até 10% nas obras de grande vulto, aquelas previstas lá no artigo 39 da Lei 8.666, que comentamos também no nosso primeiro encontro. Além das garantias, nós podemos exigir capital mínimo ou patrimônio líquido para entrega futura ou para prestação de obras ou serviços de até 10% relacionada ao objeto do contrato. Então, são essas as exigências que podem ser impostas em relação à habilitação econômico-financeira. Está lá previsto no artigo 31, eu recomendo a leitura. Mas eu queria fazer aqui só um cotejo, uma comparação entre os dois elementos essenciais, digamos assim, da verificação da capacidade prévia do contratado. A habilitação técnica qualitativa, técnica, operacional e profissional e da capacidade econômico-financeira. A doutrina aponta, e aí eu faço remissão a obras específicas quando estamos falando de concessões e permissões de serviços públicos. O Maurício Portugal, por exemplo, no seu livro, ele aborda esse ponto, no sentido de que, quando nós temos setores tecnicamente maduros, em que a habilitação técnica ela é de razoável apresentação, de fácil apresentação por parte dos licitantes, nós deveríamos nos focar na nossa verificação econômica, no robustecimento dos critérios econômicos. Quando
a demonstração técnica são de setores tecnicamente imaturos, ou seja, não de razoável apresentação, não de fácil apresentação, nós deveríamos nos focar nesse objeto. E eu trago para cá essa discussão porque eu acho importante que o gestor público, no dia a dia das suas contratações, ele faça uma análise crítica do essencial para realmente obter o objeto contratado. Na maior parte das vezes, nós vemos editais que reproduzem modelos pré-estabelecidos sem que a administração faça realmente uma verificação do que é essencial para garantir aquele bom contrato, para garantir a seleção daquele bom prestador de serviço. E no mais das vezes, essas exigências elas não são talhadas para aquele bem específico que a administração pretende. E de novo, eu já falei aqui, mas eu repito, o Acordo 1214, ele abriu os olhos da administração para a possibilidade de customizar esses requisitos habilitatórios de acordo com a característica do bem. Eu recomendo a leitura, inclusive o Acordo 1214, ele redundou numa elaboração normativa por parte do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, agora Ministério da Economia, que depois foi atualizada pela IN 5 de 2017. Nós tínhamos a IN 2 de 2008, que foi alterada para incorporar essas melhorias apresentadas pelo Acordo 1214, e depois nós tivemos agora a vigente Instrução Normativa número 5 de 2018. Todas essas instruções normativas que eu comentei, elas regulam o processo de contratação federal, mas elas servem de um parâmetro relevante de aplicação e interpretação da legislação também nos demais níveis, né? E agora, antes da gente passar na dispensa e para o tema, né, do nosso terceiro encontro, dispensa e inexigibilidade de licitação, eu queria concluir o processo administrativo de contratação pública. Nós temos lá no artigo 43 da Lei 8.666 o procedimento padrão da concorrência, que eu comentei é a modalidade mais ampla prevista na Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666, e que é aplicada dentro das particularidades de cada um dos procedimentos para os demais procedimentos da Lei 8.666. Então, estudar o artigo 43 nos confere a capacidade de conhecer o procedimento, o processamento da licitação dos demais modalidades. E como é que ocorre? Como eu disse, no artigo 43, nós temos a entrega pelos licitantes de 2 envelopes. Lá, e a gente estudou isso, a comparação entre as modalidades tradicionais e o pregão, nós não temos lances sucessivos, que foi uma inovação trazida na legislação pela Lei 10.520 de 2002. Aqui, nós temos propostas sigilosas apresentadas por cada um dos participantes. Então, eu querendo participar de uma licitação do Poder Público, eu apresento 2 envelopes. Uma com a minha documentação, que eu comentei com vocês, acabei de comentar, sobre a minha habilitação jurídica, técnica, financeira, fiscal e trabalhista, e as declarações exigidas, né? Especialmente a declaração de que não emprego menores em descumprimento ao preceito constitucional. E também, além da fase habilitatória, do documento habilitatório previsto no envelope selado, eu entrego a minha proposta de preço, de acordo com os critérios estabelecidos na licitação. Lembrando que, se o tipo de licitação for melhor técnico e preço, esse meu envelope de proposta deve conter a proposta financeira e a proposta da execução técnica do objeto. A gente não pode confundir a habilitação técnica, que é a demonstração da experiência anterior, com a proposta técnica, se o tipo de licitação for melhor técnico e preço. A proposta técnica ela vai estar encartada nesse segundo envelope junto com a proposta de preço. Essa é uma informação que vocês precisam ter presente. Então, eu entreguei os meus 2 envelopes e o que vai fazer a comissão? Ela vai receber em sessão pública todos os envelopes de todos aqueles que queiram participar daquele certame, que possam participar daquele certame, e vai abrir primeiro os envelopes da habilitação. Então, ela vai fazer essa verificação de compatibilidade com o edital de toda a documentação apresentada, de todos os licitantes. E olha, por isso é que eu falei para vocês que o pregão ele é mais ágil, ele é mais fácil para o pregoeiro, porque ele somente vai verificar a documentação de habilitação do classificado provisoriamente em primeiro lugar.
Então, eu não tenho o trabalho no pregão que eu estou tendo aqui, que eu estou comentando com vocês, para os procedimentos tradicionais. Então, voltando aqui para o procedimento tradicional, eu vou fazer, a comissão de licitação vai, na sessão pública, receber todos os documentos e abrir todos os envelopes de habilitação. Para os inabilitados, aqueles que não atenderem os requisitos mínimos de habilitação previstos no edital, a comissão ela vai devolver os envelopes de proposta fechados, sem a verificação da proposta apresentada. Ela não vai nem abrir. Para aqueles habilitados, por sua vez, ela abre a proposta apresentada e ranqueia, de acordo com os critérios, os tipos, né, o tipo previsto de julgamento, o critério de julgamento previsto no edital, ela vai ranquear aquelas propostas e apresentar para a autoridade superior para que ela adjudique e homologue o certame. E só fazer uma observação aqui, porque esse tempo é importante. No pregão, o pregoeiro ele adjudica o objeto e submete isso para a autoridade superior para homologação. Na Lei 8.666 é inverso. Então, se você está acostumado a trabalhar com pregão, que é a primeira adjudicação, e o que é adjudicação? A adjudicação é eu dar ao vencedor o objeto pretendido. Eu simplesmente, inclusive se valendo da adjudicação, do princípio da adjudicação compulsória, eu confiro aquele objeto contratado para o licitante vencedor. No pregão, então, o pregoeiro ele adjudica e a autoridade superior homologa todo o trabalho que foi feito pelo pregoeiro. Nas modalidades tradicionais, não. A autoridade superior ela homologa o trabalho da comissão e adjudica o objeto. Então, essas são as características que eu queria passar para vocês sobre o procedimento licitatório, para que a gente possa avançar agora sem demora em relação à dispensa e inexigibilidade. Ele não é o nosso foco de estudo. Como eu disse no nosso primeiro encontro, eu queria abordar aqui com vocês os procedimentos da contratação pública e abordar especificamente essa nova visão do processo administrativo de contratação inspirado sobre os princípios dos direitos fundamentais de quarta geração, democracia, pluralidade e participação. Eu considero relevante que o gestor público do século XXI, especialmente pós a Lei 13.655, ele tem os olhos voltados para a legitimidade do processo administrativo que é conferida pela participação popular, pelo aporte do cidadão ao processo de contratação pública. Mas é importante que a gente, até para fins de robustecer a nossa compreensão da matéria, a gente entenda um pouco como é que funcionam os casos de dispensa e inexigibilidade. Para entender, a gente precisa retroceder a uma doutrina anterior, e aí eu me refiro a Eli Lopes Meirelles, a Maria Silvia Zanilla de Pietro, que tinham uma classificação tripartite em relação às hipóteses de contratação direta. Contratação direta sendo o gênero e a licitação dispensada, dispensável e a inexigibilidade, espécies desse gênero. Quais são elas? A licitação dispensada é aquela prevista lá no rol do artigo 17 da Lei 8.666, em que o próprio legislador inseriu hipóteses em que a modalidade cabível, em tese cabível, para aquela determinado objeto, está afastada pela própria disposição legal. E o artigo 17, é bom lembrar, ele se refere às hipóteses de alienação de bens imóveis. Então, em determinadas situações, quando a gente estiver falando de alienação de bens móveis ou imóveis, isso porque o rol ele tem dois incisos que se referem a cada um desses tipos, se estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas lá no 17, a modalidade cabível, e aí vocês têm que puxar da memória do nosso primeiro encontro. Quais são as modalidades cabíveis de alienação de bens? Bom, se estivermos falando de bens imóveis, é a concorrência. Nós vimos lá que essa é uma das especificidades da modalidade de concorrência. Se nós estivermos falando de bens móveis inservíveis, aí é o leilão, porque o leilão é o cabível para alienação de bens móveis inservíveis. Vejam bem, móveis, não os imóveis, não o patrimônio imobiliário da administração, mas sim o patrimônio móvel da administração que for classificado como inservível, ele pode ser vendido pelo leilão. E nesses casos, o que ocorre? A própria legislação dispensa em determinadas situações.
Hoje em dia, se vocês olharem a doutrina que aprofunda e discute mais a questão, e aí eu me refiro ao professor Jacobi, ao professor Joel Menezes Nibur, que tem obras específicas para o enfrentamento da matéria, eles diferenciam as hipóteses entre licitação, a dispensa de licitação e a inexigibilidade. A dispensa de licitação é aquela esculpida lá no artigo 24 da Lei 8.666. De seus mais diversos incisos, prevêem situações em que, ainda que possível a contratação, por meio do procedimento licitatório cabível, o legislador conferiu uma prerrogativa, uma autorização prevista em lei para que esse gestor não adote o procedimento administrativo previsto, mas faça uma contratação direta respeitando o artigo 24 e a instrução específica prevista no artigo 26, que falaremos na sequência. Por sua vez, a inexigibilidade, e aí eu rendo homenagens ao professor Marçal Justem Filho, que com muita propriedade aponta essa diferenciação, nós temos um elemento anterior à própria capacidade da administração de conduzir aquele certame. Falta, segundo esse autor, um pressuposto lógico para a possibilidade de realização do certame. Qual é esse pressuposto? É a pluralidade ou de competidores ou de objetos que satisfaçam a administração. Então, na inexigibilidade, eu não posso conduzir aquele certame, eu não posso lançar à asta pública um determinado bem para venda falaríamos aqui sobre uma consulta do Ministério da Aeronáutica sobre esse ponto, eu não posso conduzir uma competição porque não existem ou competidores capacitados de atender o interesse da administração ou bens específicos. Os bens pretendidos pela administração são muito específicos, são singulares. Então, aquela necessidade da administração ela só pode ser atendida por um determinado candidato. Nessas situações de ausência de um elemento lógico anterior ao procedimento licitatório, em que mesmo que eu quisesse, eu não posso realizar o certame, nós estamos tipicamente diante de um caso de inexigibilidade de contratação. E aí eu queria fazer referência a um acórdão que eu acho paradigmático para entender isso que estamos falando. O acórdão, anotem, 2054 de 2006, plenário. Nesse caso, o Tribunal de Contas da União estava respondendo uma consulta da aeronáutica que pretendia alienar material bélico que não estava atualizado de acordo com os parâmetros previstos por aquela força. E ela, já numa sequência de consulta, porque a aeronáutica já tinha feito uma consulta anterior e retornou ao tribunal com um detalhamento do objeto consultado, ele queria saber se seria possível enquadrar como inexigibilidade a alienação de um determinado parque de material bélico que, por suas características estratégicas, não poderia ser vendido a qualquer um. Isso porque nós sabemos que, do ponto de vista da segurança nacional, existem países que estão mais ou menos alinhados à nossa estratégia de defesa. E, nesse sentido, não pela própria natureza do bem, mas pelo interesse público associado àquela alienação, nós tínhamos o interesse de vender especificamente para um determinado país, para que aquilo estreitasse as alianças de segurança, a visão estratégica de segurança propugnada pelo comando da aeronáutica. Então, nesse caso, respondendo excepcionalmente, e por isso que eu digo excepcionalmente, mas para ilustrar muito bem que a incapacidade de licitação ela não vai ser identificada nas hipóteses previstas lá no artigo 25. Como vocês sabem, e tem em todo o livro que aborda o assunto, o rol do artigo 25 é meramente exemplificativo. E isso consta, inclusive, lá no caput do artigo 25, quando ele começa a enunciar, que são hipóteses de inexigibilidade, a exemplo de, e ele traz 3 hipóteses que vamos ver mais para frente. Mas quando a gente está falando de inexigibilidade, eu acho que é importante resgatar esse acórdão para entender o seguinte: toda vez que o interesse público recomendar a seleção de um único interessado ou de um único bem, nós estaremos diante de uma hipótese de inexigibilidade.
Para consolidar, para repisar esses conceitos, eu chamo aqui o primeiro quiz para a gente abordar um pouco esses conceitos de dispensa, inexigibilidade e licitação. Vamos lá? Como traço de semelhança ou de distinção entre a dispensa, inexigibilidade e licitação, pode-se indicar, dentre outras, a característica. Vamos a elas. Na inexigibilidade, a licitação é possível, mas diante da vontade do legislador, torna-se prescindível. Letra B. A dispensa de licitação surge na hipótese em que a licitação é inviável por impossibilidade de competição. Letra C. Na dispensa de licitação, a licitação é possível, mas diante da vontade do legislador, torna-se prescindível nas situações indicadas. Letra D. O rol de hipóteses de dispensa de licitação é exemplificativo. E letra E. Do rol de hipóteses de inexigibilidade de licitação ser taxativo, não admitindo flexibilização. Então a resposta certa é a letra C. Isso porque ela é a resposta que congrega corretamente os conceitos que nós estamos abordando aqui agora, que são aqueles em que as hipóteses de inexigibilidade são sempre exemplificativas. Isso porque, como eu disse, e aí é fortemente apoiada na doutrina do Marçal de Tem Filho, elas são hipóteses em que não há um pressuposto lógico anterior à possibilidade da competição. Já as hipóteses previstas de dispensa de licitação são opções legislativas colocadas na Lei Geral de Licitações que autorizam o gestor, diante do caso concreto, a não proceder ao certame licitatório, à competição prevista na legislação. E quais são as hipóteses previstas na legislação para a dispensa de licitação? São diversas. Eu não vou aqui, diante do nosso objetivo, conseguir abordar todas elas, mas nós podemos nos valer de classificações doutrinárias para tentar entender quais são os motivos que levaram o legislador a inserir determinadas hipóteses de dispensa de licitação. A primeira delas, são aquelas duas hipóteses que inauguram o rol de dispensas de licitação, são aquelas hipóteses em que os custos de transação para a realização do procedimento licitatório não são justificáveis do ponto de vista do que se pretende contratar. O que eu estou dizendo com isso? Ora, fazer um processo de licitações custa dinheiro, custa homem-hora dos servidores públicos associados àquela contratação e todo aquele dispêndio de recursos administrativos para que o processo administrativo tenha sua marcha regular. Então, o legislador entendeu, e aí eu me refiro especificamente aos 24 incisos 1 e 2, que naquelas aquisições de pequeno valor não compensa, não se justifica realizar um procedimento licitatório. É melhor que eu abrevie a instrução processual e faça uma contratação direta com aquele que tem a melhor capacidade de atender diante do caso concreto. Então, só recapitulando, nós temos aquelas situações e agora nós temos que lembrar que os valores estão atualizados pelo aquele decreto de 2018, o decreto 9412. Então, os valores de pequena contratação agora são 17.600 para serviços não de engenharia, aqueles serviços comuns, ou 33.000 para aquisições de obras ou serviços de engenharia. Além dessas situações de dispensa de pequeno valor, ao longo do rol das dispensas, nós temos outras hipóteses que estão associadas aos custos de transação. Quais são elas? Eu vou dar um exemplo aqui. O inciso 12 do artigo 24 trata da licitação, da contratação do remanescente. Já houve uma licitação prévia, mas por um problema na execução com o anterior contratado, houve a necessidade de fazer uma rescisão daquele contrato e a administração ela tem a faculdade de, olha, já fiz um procedimento anterior, já tive o gasto para realizar aquele procedimento licitatório, então eu vou me aproveitar daquela classificação prévia e chamar o segundo colocado, para que ele, nas mesmas condições do primeiro e no mesmo preço atualizado, reajustado, ele preste aquele serviço que era prestado pelo antigo executor. Temos também hipóteses claras, típicas de dispensa de licitação, atreladas às situações sociais críticas. Quais são elas? Guerras, graves perturbações da ordem pública,
as licitações emergenciais previstas lá no artigo 24.4 e demais hipóteses associadas à defesa da segurança nacional. Então, temos situações sociais críticas que reclamam do administrador uma resposta rápida, uma resposta que não pode aguardar toda a regular instrução do processo administrativo. Então, nessas situações, é autorizada a contratação direta para atender o interesse público primário. Então, fica em segunda ordem aqui aquele cuidado com a economicidade e com o controle social que eu estava comentando do processo administrativo de contratação, mas esse controle é feito a posteriori, claro. O fato de termos situações sociais críticas a autorizar uma licitação mais abreviada, um procedimento mais abreviado, não conferem um salvo-conduto absoluto para o administrador. Isso já é pacífico no sentido de que, mesmo nesses casos, ele tem que procurar fazer uma contratação com base em preços razoáveis, em preços compatíveis com o mercado. E um mínimo de planejamento é exigido também para essas contratações. Nós temos também, e aí é importante referir, mesmo que brevemente, as situações em que a licitação anterior ela não gerou propostas efetivas. E aí eu estou me referindo ao inciso 5 e o inciso 7 do artigo 24. O inciso 5 trata da licitação deserta e o inciso 7 trata da licitação fracassada. São termos comuns de ouvirmos nas provas de concursos públicos ou na própria doutrina, e é importante que vocês compreendam os conceitos. A licitação deserta é aquela que, em razão das suas exigências, não conseguiu atrair a atenção de nenhum licitante. Nenhum licitante apresentou propostas para aquele objeto. Já a licitação fracassada é aquela que todos os licitantes foram inabilitados. Então, pelo procedimento tradicional que eu comentei, nem sequer as propostas foram abertas, porque todos os licitantes foram ou desclassificados ou inabilitados. Então, nessa situação, o que diz a legislação? No caso da licitação deserta, se não for possível refazer o certame, corrigindo aquela mácula que foi apontada, que foi objeto da falta de interesse, às vezes é o preço muito baixo, às vezes é um requisito habilitatório extravagante que impediu o interesse dos participantes. Nesse caso, caso a administração não possa aguardar a relicitação, a realização de uma licitação escoimada daquele vício que foi identificado, ela tem que justificar no processo e contratar diretamente alguém, mas pelo mesmo preço. Ele não pode alterar o preço que foi ofertado originalmente. Já na licitação fracassada, é possível, com base no artigo 48, parágrafo 3º, conferir um prazo adicional para que os licitantes corrijam suas propostas. Esse prazo é de até 8 dias úteis para as licitações comuns e de 3 dias úteis para o caso de convite. Está lá no artigo 48, parágrafo 3º. Caso os licitantes não seja possível corrigir aquela falha identificada, é possível também, nesse caso, fazer uma contratação direta com os demais licitantes. Além dessas hipóteses, nós temos os negócios interadministrativos, que são aqueles exemplos de dispensa de licitação para o fornecimento por parte de entes da administração para a própria administração. E aqui eu me refiro para a impressão de diários oficiais, para o fornecimento de serviços interadministrativos dos Correios, por exemplo, em que há um monopólio da atividade. O SERPRO também é enquadrável nessas hipóteses. Então, toda vez em que existir uma estrutura da administração voltada para a prestação de serviços para a própria administração, não faz sentido exigir licitação para esse tipo de contratação, então é possível a contratação direta. Eu queria aqui chamar, então, o segundo quiz para a gente extrapolar e tentar consolidar nossos conceitos aqui sobre dispensa de licitação. Vamos lá? Considere que um órgão pretende adquirir 5 computadores com determinadas características que serão utilizados por novos servidores que tomarão posse no prazo de 30 dias. De acordo com a Lei 8.666, a referida aquisição A. deve ser precedida de licitação, salvo se envolver equipamentos de marca preferencial da administração. Não se sujeita, letra B,
a prévio procedimento licitatório em face de seu caráter emergencial. Letra C, independe de licitação, sendo esta inexigível em razão da singularidade do objeto. Letra D, depende de prévio procedimento licitatório, obrigatoriamente na modalidade de concorrência. Letra E, deve ser efetuada com dispensa de licitação se o valor total for igual ou inferior a 17.600. A resposta certa é letra E, mas vamos aqui estudar cada uma dessas hipóteses para aproveitar o quiz e consolidar a nossa compreensão a respeito de cada uma das modalidades. A letra A está equivocada porque aqui a marca preferencial, e a gente estudou isso lá quando estávamos comentando o artigo 7º, parágrafo 5º da Lei 8.666, ela somente pode ser imposta quando houver uma justificativa técnica e econômica para essa contratação. E para computadores de uso comum dos servidores, não se justificaria essa imposição. Então, a preferibilidade de marca, ela em tese, claro, todo caso concreto, ele pode apresentar especificidades, podem ser servidores que vão ser utilizados para uma tarefa muito específica de programação visual, mas aí o caso concreto teria que nos dar esse elemento, não é o caso. Caráter emergencial para procedimento licitatório, e aí eu falei situação social crítica, o artigo 24.4. Nessa situação, não é possível imaginar que se trate de uma situação emergencial, porque a administração ela precisa se planejar. A contratação, a realização de um concurso público para a seleção de servidores, ela é um processo demorado, que na mais das vezes dura mais de um ano, como sabemos, e que não reclama da administração a contratação emergencial no momento em que esses servidores vão ser recepcionados. A administração, como eu disse, precisa se planejar e, nesse caso, caso ela decidisse fazer uma contratação emergencial para esse tipo de objeto, ela muito provavelmente ia sofrer uma crítica por parte dos órgãos de controle. A letra D, letra C, independe de licitação, sendo essa inexigível em razão da singularidade do objeto. Ela se assemelha com a questão trabalhada na letra A, quando tenta trazer para esse objeto elementos de inexigibilidade, de singularidade, mas que eu falei que a questão ela não nos apresenta esse contexto. Poderia até ocorrer? Sim, é verdade, mas precisaria haver uma descrição clara de uma singularidade, uma particularidade da necessidade da administração, do emprego, por exemplo, que esses servidores teriam do equipamento. A letra D depende de prévio procedimento licitatório, obrigatoriamente na modalidade de concorrência. Hoje sabemos que, depois da Lei 10.520, esse não é mais o preceito previsto, porque um bem e serviço comum, ele deve ser, em regra, contratado por pregão, então a concorrência não é a modalidade licitatória adequada. E, por fim, a letra certa correta é a letra E, porque ela está associada àquelas contratações de pequeno valor. Só fazer uma observação que eu acho importante aqui. Um detalhe para as contratações de pequeno valor é que não pode ocorrer o fracionamento da contratação. Nós vimos isso quando estudamos o artigo 23 da Lei 8.666. Então, nessa situação é importante que a gente não faça um detalhamento que a contratação ela extrapole o planejamento anual da contratação. E para encerrar também, e aí eu deixei aqui o terceiro quiz para que a gente possa fazer uma recapitulação dos conceitos apresentados, a gente vai falar sobre a inexigibilidade de contratação. Vamos lá? É a hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação de profissional de setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública diretamente ou mediante empresário exclusivo, venda direta de bens e imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por entidade de administração pública. Letra C, contratação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% da importância limitadora da modalidade licitatória convite. Letra D, contratação de coletas de resíduos sólidos urbanos recicláveis efetuados por associações formadas por pessoas de baixa renda. A letra A é a letra correta e ela aborda uma das três hipóteses previstas na legislação de inexigibilidade de contratação. Quais são elas? Aquisição de bens singulares, artigo 25, inciso 1,
contratação de serviços técnicos especializados singulares de notória capacidade do prestador de serviço, então o foco aqui é no prestador, e o artigo 25.3, que é a hipótese trabalhada na questão apresentada, de contratação de artistas com de ampla aceitação da crítica. Essas são as 3 hipóteses, como eu disse, constantes no rol exemplificativo, mas que admite, sempre que o caso concreto comportar, uma contratação com base no 25 caput. Então, a inexigibilidade ela é em rol aberto, como eu disse. Esses seriam os conceitos que eu queria apresentar no nosso terceiro encontro. Eu me despeço agradecendo sua audiência e nos vemos na próxima oportunidade. Um abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.